Pare, acalme a sua mente, sente-se e preste atenção, porque agora o pastor Gesiel vai trazer uma palavra para edificar a sua vida. Olá, boa tarde, graça e paz, mais um sábado com você e desde já quero agradecer a Deus pela tua vida, você que tem nos acompanhado aí pela Olive TV, que o Senhor abençoe você e a sua família. Caso você tenha perdido alguns programas, você não conseguiu acompanhar no sábado, nós queremos enfatizar que você pode nos encontrar lá num canal que nós temos no YouTube, AB Vida Church. Você entra no nosso canal e você vai acompanhar as programações que você perdeu, ok? Então, se perdeu alguma programação, entre lá no nosso canal, AB Vida Church, você vai poder nos acompanhar lá, aquilo que a gente tem ministrado ao coração das famílias, das igrejas, das pessoas e ao teu coração. Então, nós queremos louvar a Deus por você ter estado conosco, nos acompanhando aí todos os sábados. Hoje eu gostaria de começar uma série de palavras também, como eu sempre gosto de ministrar palavras que venham enriquecer o seu conhecimento espiritual e abrir os teus olhos espirituais. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre algo que às vezes nós temos esquecido como cristão, e você também que não é cristão, a gente acaba esquecendo o que nós estamos fazendo aqui na terra. Por que será que Deus nos criou? Por que será que existe a religião? Por que será que existe o cristianismo? Por que será que existe os chamados cristãos? O porquê de tanta religião na terra, no mundo, ao redor do mundo, né? Posso dizer, por que de tantas religiões? Será que existe uma razão nisso? Será que existe um porquê? Né? Então, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus hoje, para nós começar uma série dessas palavras que você vai entender o que Deus deseja do teu coração, para que você, como cristão, esteja fazendo isso. Então, eu quero que você acompanhe lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 19, e o versículo de número 11 e o 12, eu quero estar lendo com você neste momento, que diz assim: Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. 12. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Vemos aqui nesta palavra, como você já viu, observou, uma palavra do rei Davi. Davi estava fazendo uma pergunta ao povo, né? Perguntando: por que sereis vós os últimos a tornar a trazer o rei para a sua casa? Então veja, queridos, que nessa pergunta de Davi, eu gostaria aqui falar sobre alguns princípios da palavra de Deus, para que a gente consiga trazer o rei de volta, sabe, à nossa casa, trazer o rei de volta ao nosso lar, trazer o rei de volta à nossa vida. Esse texto que nós lemos, desde o capítulo 15 de 2 Samuel, se você quiser acompanhar, leia em casa, você vai perceber que Davi, ele não estava no poder, ele tinha assumido o reinado do povo de Israel, mas houve uma revolução, uma revolta contra a vida de Davi, que era rei na época, e um dos filhos de Davi, Absalão, ele se revolta contra o pai e ele tira o poder de Davi agora, arranca Davi do trono, e Davi tem que fugir de Jerusalém, sai do palácio, deixa tudo para trás
E Davi passa agora a viver longe, escondido e longe do lugar, da posição que Deus tinha colocado ele. Então eu quero que você acompanhe comigo alguns sábados, que eu vou estar falando sobre alguns princípios que fez com que Davi retornasse para Jerusalém, para ele poder estar exercendo a autoridade, o poder como rei ali naquele lugar que Deus tinha colocado ele para exercer aquela autoridade como rei em Jerusalém. Então, nós vamos fazer uma analogia, ou melhor, vamos usar Davi como tipologia de Cristo, para você entender melhor esta palavra, onde nós queremos chegar, onde Deus quer que você entenda esta palavra. Veja, nós vamos falar sobre os princípios para trazer o rei de volta. Vamos colocar alguns princípios, alguns fundamentos, para você entender como fazer isso. Nós vamos voltar então a este texto, ao Velho Testamento, e nós vamos olhar cuidadosamente a história, a vida de Davi, nesse período, nessa ocasião, em que Davi teve que se ausentar de Jerusalém por causa de uma rebelião de um dos seus filhos. Então, nós vamos entender algo, que Jesus agora é a sombra, mais para frente da palavra você vai entender, e Davi e nós somos o cumprimento, melhor dizendo. Né? Portanto, na ótica de Deus, querido, só para você entender melhor o que eu estou dizendo para você, na ótica de Deus, no coração de Deus, Jesus é apenas um meio para um alvo. E eu pergunto para você, quem é o alvo? Aonde está o alvo? Somos nós. O alvo somos nós, não é Jesus. Jesus veio para que você pudesse ser o alvo. Assim como Davi, para você entender melhor o que eu disse anteriormente, Davi, ele foi apenas um processo, um representante. Agora Cristo, da mesma forma Cristo, ele foi um meio para alcançar um alvo. Então eu quero que você entenda isso nesta tarde. Na ótica de Deus, Jesus, ele era apenas um meio para alcançar um objetivo. Estou falando de trazer o rei de volta. E você vai me entender melhor na continuação desta palavra. Veja, assim, nós precisamos entender que a única razão pela qual Deus se tornou o homem, sabe, foi para que nós pudéssemos ser alcançados como homem por Deus, sabe? Assim nós queremos que você entenda que na vida elevada do reino, as suas prioridades, a sua importância, o seu objetivo não é Deus, sabe? Você pode estar perguntando, pastor, que heresia é essa? Mas você vai entender que no reino de Deus, na ótica de Deus, sabe, as prioridades de Deus não é Jesus, né? Ou não era Davi. Você vai entender melhor isso na continuação da palavra. Então, enquanto nós não entendermos isso no reino de Deus, eu quero explicar para você. Eu estou falando da história de Davi, porque nós queremos trazer Davi de volta para Jerusalém. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos entender que Davi era o tipo de Cristo, ele era uma tipologia de Cristo. E eu quero que você entenda durante esta palavra que nós precisamos trazer Cristo de volta. Ele precisa voltar, ele precisa, sabe, estabelecer novamente um lugar onde o Senhor escolheu, onde Deus escolheu para ele. E para isso, nós vamos esclarecer no seu coração. Nós precisamos que você entenda que nós somos chamados para trazer o rei de volta. Você foi salvo para trazer o rei de volta. Você frequenta ou participa de uma igreja para trazer o rei de volta. Nós não estamos indo à igreja, ou o Senhor não nos salvou apenas para estar frequentando igrejas, não. A gente vai entender isso, e eu quero ler um texto da palavra de Deus também, para que você possa entender melhor o que eu estou dizendo, no capítulo 15 de João, e o versículo de número 16, diz assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim
de tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Querido, sabe, nós precisamos entender algo, que hoje Deus conta conosco. Deus conta conosco porque nós somos o meio de alcançarmos o alvo de Deus. Quem é o alvo de Deus? As pessoas que precisam ser alcançadas por Deus. Como Cristo, como eu estava dizendo. Cristo, ele não era o alvo, mas ele era apenas o meio. Eu vejo isso claramente na Bíblia, em Colossenses capítulo 2, verso de número 14. Diz que ele foi a cédula, ele foi a moeda, foi a cédula, sabe, que pagou, ele pagou toda a dívida que era contrária a nós. Cristo pagou, cravando lá na cruz. Então, só para você entender, o alvo de Deus não era Cristo, o alvo de Deus éramos nós e é ainda nós. Então, quando nós começamos a observar esta palavra, nós começamos a entender que Cristo, ele foi a cédula que pagou, ou quer dizer, o meio para que Deus nos alcançasse, sabe? E eu quero que você entenda mais que a igreja, que nós somos chamados cristãos, que Deus deixou nós aqui nesta terra com um propósito. Guarde isso, Deus te deixou na terra com um propósito. Eu quero que você entenda isso. Por exemplo, Cristo, alguns anos e anos atrás, Cristo, a Bíblia diz que lá no capítulo 1 de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e em seguida diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo que era a mentalidade de Deus, era a palavra de Deus. Cristo é o Verbo revelado, e a Bíblia diz em João que ele se fez carne e habitou entre nós. Só que ele veio, ele sendo Deus, ele veio como homem, passou nesta terra, ele instituiu ali alguns princípios que Deus tinha orientado ele para nos deixar estes princípios, mas a Bíblia diz também que ele passou 3 anos e meio aqui na terra depois do seu ministério. E logo em seguida nós vemos a história da crucificação de Jesus. Aí eu pergunto para você, por que Jesus foi crucificado? Por que ele teve que partir desta terra? Por que ele teve que sair como o rei que era? O rei que é o nosso rei, né? E a Bíblia até diz, né, nos evangelhos que ele entrou em Jerusalém em cima montado num burrinho, né? E as pessoas até aplaudiram ele como rei, porque era a promessa para o povo, mas ele realmente é o nosso rei. Mas a Bíblia conta a história triste até, mas ao mesmo tempo abençoadora, que se Cristo não tivesse partido, se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse enfrentado a cruz, nós teríamos hoje, não teríamos o grande privilégio de sermos abençoados, sabe, com aquele sacrifício que ele fez lá na cruz por nós.